Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Hoje nós estamos vivendo aí fora dias de tumulto, dias de confusões, uma situação até um pouco desconfortável para muitas pessoas e muitas brigando, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que independente daquilo que acontece lá fora, nós devemos saber onde nós estamos, nós devemos saber onde nós estamos situados, nós devemos saber o que nós estamos fazendo aqui. Como assim, pastor? Eu vejo muitas pessoas, sendo cristãs ou não, que às vezes não sabem o direito que ela tem no Senhor. Muitas pessoas não sabem exigir aquilo que é seu, porque elas nem sabem que são delas. Nós não podemos deixar com que as circunstâncias, as situações venham nos fazer desanimar, com que as coisas venham fazer a gente ficar numa preocupação tão grande e deixar as coisas acontecerem. Não, como filhos de Deus nós devemos saber que o tempo que nós estamos é um tempo que nós precisamos sempre estar munidos do quê? Do quê? Da palavra de Deus. Quando nós estivermos com a palavra de Deus, quando nós estivermos munidos dela, independente daquilo que acontecer, você vai ter uma orientação bíblica, você vai ter uma orientação na palavra de Deus, você vai saber como agir em qualquer situação, em qualquer dificuldade, em qualquer tribulação, porque você saberá que o Senhor está com você. Para nós começarmos a mensagem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. Isaías, no capítulo 43. Vou pedir para a irmã Dinalva dar uma olhadinha ali dentro, se esse monitor aqui dá para deixar igual aos outros para mim, por gentileza. Isaías 43, 26, diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que eu possa justificar. Há muitas pessoas que estão sendo enganadas, há muitas pessoas que estão sendo levadas por aquilo que os outros dizem e não sabem aquilo que Deus fala a respeito dela. Quem está falando aqui nesse versículo? É o próprio Deus. Ele diz: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Há pessoas querendo se justificar hoje, só que quais são as razões para ela se justificar? Pastor, eu tenho uma causa na justiça e essa causa ela é minha por direito. Amém. Agora, o que você tem para provar que é sua por direito? Ah, pastor, eu não tenho nada, é só a minha palavra. Não, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. No nosso mundo, no mundo jurídico é assim, você precisa mostrar algo que comprove que você está certo. Agora, diante de Deus, ele sonda os nossos corações, Ele sabe o nosso íntimo, e tem uma passagem um pouquinho para trás aqui, que vai ilustrar bem isso que nós estamos dizendo. Isaías capítulo 38, um pouquinho para trás, Isaías 38, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias quantos anos? 15 anos. O que o Ezequias fez? Ele apresentou as razões que ele tinha. Pai, lembra-te de quando te servi. E ele orou, e a Bíblia diz que ele virou para a parede e chorou muitíssimo. Tem tradução que diz chorou amargamente. Ele apresentou as razões que ele tinha. Ah, Deus, eu servi ao Senhor. Em outras palavras, eu sei que eu não estou andando tão bem hoje, mas
lembra-te de como te servir, e ali ele se arrepende, e naquele choro, ele alcança a misericórdia do Senhor, ele consegue conquistar, porque ele apresentou as razões. É o que nós precisamos como cristãos, apresentar diante de Deus as nossas razões. É diante do homem? Uma injustiça que foi feita, você vai ficar chorando para o homem? É diante de quem? O que o Ezequias fez? Ele ficou reclamando com o profeta Isaías: ô Isaías, ora a Deus. Não, ele mesmo fez essa oração. E depois que Jesus veio, morreu por nós, se fez pecador por nós, morreu ali na cruz do Calvário, nós hoje temos o livre acesso de chegar ao trono celestial e pedir justiça, e pedir que o nosso Deus venha entrar em nosso favor, e dar aquilo que é nosso por direito. Estão entendendo? Agora veja, homens que tinham tudo para ter conquistado muito antes, só que por conta de não se atentarem às leis do Senhor, demoraram para conquistar. Vá agora em Josué, no capítulo 17. Livro de Josué, no capítulo 17, no versículo 14. E infelizmente assim é com muitos cristãos também, dentro da casa de Deus, estão postergando, estão deixando lá para frente um direito que ela deveria já tomar posse hoje. E ela não toma posse. Alguém vai vir e vai colher. Tem a lei da semeadura, aquele que planta, colhe. Mas se você planta, você sai do terreno, começa a crescer ali a semente, começa a árvore a crescer, dá fruto, mas você não está no terreno, você vai colher? Se você não estiver ali, você não vai. Então, uma coisa que nós precisamos estar atentos: planta, aguarda e colhe também. Tem um livro chamado A Semente da Fé, do Oral Roberts, ele fala muito sobre isso, sobre essa lei da semeadura, eu acho muito interessante. No versículo 14 de Josué 17, diz assim: então, os filhos de José falaram a Josué dizendo: por que me deste por herança só uma parte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E diz-lhes Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, porque as montanhas de Efraim são tuas estreitas. Então aqui neste momento, os filhos de José, ali a tribo de Efraim e Manassés, chegam diante de Josué, fala: dá nossa terra por direito, dá nossa terra, e o Josué fala: mas vocês são um grande povo, vocês mesmos estão dizendo que são um grande povo, vai lá e conquista. Há coisas, vamos entender, que nós precisamos chegar diante de Deus para pedir, apresentar as nossas razões. Só que tem coisas que nós não precisamos mais ficar mendigando. Tem coisas que nós não precisamos mais ficar pedindo, clamando, chorando e deixando a vida de qualquer maneira. Você precisa ir e fazer o quê? Conquistar. Aquela terra estava perante eles, só que eles estavam com medo. Só que eles já não estavam mais acreditando em si. Aqueles homens de guerra, homens numerosos, que não sabiam a força que tinham, não sabiam o poder que tinham nas mãos. E veja se não é assim com muitos cristãos. Eles estão na casa de Deus, sabem usar o nome de Jesus quando está orando aqui. Quando sai lá fora, na dificuldade, ela, ao invés de tomar posse, ela volta para ficar choramingando, para ficar mendigando aquilo que já é dela por direito. A Bíblia diz em Isaías 53, 4, pode abrir lá comigo, vamos abrir junto para você ver, isso aqui já é seu por direito. Isaías, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Isaías 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo mundo sabe. Agora, o que acontece, infelizmente, é que há pessoas mendigando, pessoas choramingando, pedindo para Deus uma cura, quando na verdade ela já tem. Ah, pastor, mas isso aí é Antigo Testamento, está falando de quem? Está falando de Jesus. Mas vamos lá para a segunda carta de Pedro,
No finalzinho da Bíblia, você começa em Apocalipse, vem voltando, fica mais fácil. Apocalipse, Judas, terceiro, segundo, primeiro João, segunda carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. No versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Você vê que aí já não é o que nós precisamos ficar correndo atrás de Jesus para ele fazer. O pastor Jaime sempre conta o caso de uma irmã que, passando ali pela Praça da Sé, ouviu o pregador dizer que Jesus não expulsa demônio. E ela ficou horrorizada, ficou espantada. Mas como assim? Jesus não expulsa mais demônio. Agora quem expulsa? Somos nós, pelo nome dele. Pelo nome dele. Nós agora podemos usar o nome dele para expulsar. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum, mal algum. Isso é o que nós precisamos fazer. Então nós não podemos confundir algo que é para nós fazermos de algo que é para Deus fazer. O que ele precisava fazer já foi feito. O que nós precisamos fazer? Tomar posse. É tempo de conquistar. É tempo de você tomar posse daquilo que está parado há muito tempo. É tempo de você tomar posse daquilo que você diz que não tem mais jeito. Mas pastor, é algo tão difícil. Uma coisa que eu acho interessante, o livro de Tiago, capítulo 1, no verso 5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Então o que você deve pedir para Deus? Sabedoria. O que você deve pedir para Deus? Uma direção. O que você deve pedir para Deus? Conselho. Isso que você precisa fazer, pedir: Deus, eu não sei como agir, me ajuda. Quando Ele te direcionar, é o que nós falamos na semana passada, aí sim você vai tomar uma decisão, vai tomar uma atitude. Agora aquilo que já é seu por direito, meu irmão, não fique mais esperando que caia do céu, porque Ele já derramou para você ser um vencedor. Ele já entregou o Filho dele, que derramou todo o sangue para você hoje ser um vencedor. Não fique mendigando: pastor, mas é um caso que os médicos dizem já não tem mais jeito. Pastor, é a falência da minha empresa. Aos olhos naturais, já não dá mais, ela está prestes a quebrar. A empresa está sofrendo um corte grande e eu sou funcionário novo, eu estou prestes a ser mandado embora. Pastor, esse concurso as pessoas estudam anos para passar. Como que eu vou conseguir passar agora? Eu estou precisando. É tempo de você conquistar. É tempo de você arregaçar as mangas e ir para cima e dizer: a vitória é minha. Diga comigo: é tempo de conquistar. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Uma história muito conhecida, só que tem um contraste muito grande. Todos costumam dizer que esse jovem, ele agiu precipitadamente. Correto, ele agiu, ele saiu da cobertura que ele tinha na casa do pai, mas por quê? Ele tinha instrução que o filho mais velho não tinha. Eu vou te mostrar na Bíblia. Lucas capítulo 15, no versículo 11. Lucas 15, 11 diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. Aqui essa parábola o próprio Jesus contando. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Você vê que o filho chega pedindo ao pai. O que o pai faz? Já entrega. Por que o pai já entregou, nem questionou? Porque era direito. Quando é direito, irmão, se é direito seu, ninguém vai questionar. Ninguém vai tentar barganhar você, ganhar você para você deixar de lado. Quando o filho pediu, o pai já deu. Por quê? Era direito do filho. Eu me lembro, onde eu trabalhei, tinha um rapaz que ele estava prestes a tirar férias, e a empresa ali dava 20 dias de férias para todo mundo. Ele chegou na sala do gerente e falou: olá, tudo bem? Então, vou tirar minhas férias, no mês que vem eu quero 30 dias. Ele falou: mas por que 30 e não 20? Porque é direito. Então tá, deu os 30 dias para ele. Enquanto todo mundo ficava lá reclamando, ficava ali um canto para o outro fazendo fofoca, o Chico falando: poxa, mas o patrão só dá 20 dias, por que ele não faz isso? Não, ali foi algo que foi uma conversa, claro, simpática, só que ele falou: não, só quero 30, não ficou nem explicando porque queria. Há muitas pessoas que ficam diante de Deus: pai, eu faço tudo certinho, por que minha vida não vai para frente? Não, mano, é hora de você chegar no diabo e dar o checkmate, para acabar de vez com essa batalha e a vitória ser sua. Agora muitos que ficam esperando o tempo passar,
ficam esperando as coisas acontecerem e não acontece nada. No versículo 31 de Lucas 15 diz assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aqui agora o pai falando para o filho mais velho. O filho mais velho não gostou da situação que aconteceu, porque o filho mais novo saiu, gastou tudo que tinha, esbanjou tudo, voltou para a casa do pai. O pai ainda faz um churrasco para ele, coloca ali sandália, coloca o anel, coloca o vestido, pronto. E o filho mais velho começou a se doer com aquilo. Mas pai, eu sempre estive com o Senhor nunca fez isso para mim. E o pai responde: filho, tudo que tenho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tudo que Deus declarou para você é seu. Tudo que Deus declara na palavra dele para você, você precisa tomar posse. Há muitos que estão sempre com Deus, há muitos que estão sempre com o Pai, só que vivem numa miséria. Há muitos que estão na casa de Deus há muitos anos, só que sempre vivem uma vida mendigando a bênção ainda. Ou pior, igual esse filho, calado. O filho estava ali, às vezes até queria, fazer um churrasco ali com os amigos, chamar a galera toda, fazer aquele tereré legal para todo mundo, só que não fazia, ficou calado. Você não pode se calar perante Deus, você não pode se calar com aquilo que é seu por direito. Há muitas pessoas, há muitos evangelistas grandes, que foram abençoados depois que declararam a palavra de Deus. Um jovem, aos 17 anos, estava com uma doença já em fase terminal. Ele conseguiu, através da palavra de Deus, se reerguer. Passou um ano depois, os sintomas voltaram. Quando os sintomas voltaram, ele falou: bom, agora não dá mais. Até que ele viu o Salmo 91:16 dizendo: e dar-lhe abundância de dias. E nesse momento ele faz uma oração: ô diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. Eu não vou morrer hoje, eu não vou morrer amanhã, não vou morrer daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos. Morreu já perto dos 90. Por quê? Porque ele soube o direito dele na palavra de Deus. Quando você souber o seu direito na palavra de Deus, meu irmão, ninguém vai parar você. Você vai conquistar onde você for, porque você sabe quem é por você. A Bíblia diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, você quer alguém do seu lado mais poderoso que esse? Jó 23:13, abra sua Bíblia comigo, diz assim, Jó, se você tiver caneta e papel aí, tiver esboço, vai anotando. Jó 23:13 diz assim: mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? Aqui falando de Deus. O que a sua alma quiser, isso fará. Se Deus faz o que Ele quer, você está do lado dele, está numa batalha, a vitória é de quem? É sua. Porque você está do lado daquele que é todo poderoso. Se Ele é por você, ninguém será contra você. Vamos voltar lá no livro de Josué. Josué, capítulo 17, agora no versículo 16. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus, que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da jurisdição, e os que estão no vale de Jezreel. Então aqui eles estão dizendo, mas Josué, eles são um povo difícil, é um povo forte, eles têm muitos carros ali. Eles continuavam com medo e não sabiam que tinham por direito. Eu me lembro em 2009, eu comprei um aparelho celular e o celular deu problema. Eu levei para assistência, ficou uma semana, 2, 3, 4 semanas, passou de 30 dias. Aí minha mãe falou: José, quando algum aparelho assim dá algum problema, você leva na assistência e passa dos 30 dias, você tem o direito de ter o valor ressarcido. Falei: mas mãe, isso daí demora muito, é muito burocrático, é difícil. Ela falou: não é, vai lá na empresa e exige seu direito. Aí fui lá, rapidinho, peguei o valor do celular de volta. Não foi difícil. Só que se eu tivesse ficado quieto, ia acontecer alguma coisa? Não ia. Se eu tivesse ficado calado, ia acontecer alguma coisa? Não ia. Nós precisamos entender quais são os nossos direitos. Eu não sabia, minha mãe sabia. O missionário conta a história de um homem que foi viajar, estava num cruzeiro ali cheio de gente, tal, e ele, uma pessoa muito muquirana, muito mão de vaca,
ele levou ali bastante ovos para ele passar durante toda a viagem. Ovos cozidos, e ele deixou na mala dele. Então todo mundo descia para almoçar no cruzeiro, ali no naviozão, e ele, não, vou ficar por aqui hoje. Comia ovo cozido. No segundo dia, o pessoal descia para almoçar. Onde ele ficava? No quarto. Fazendo o quê? Comendo ovo cozido. Aí sim, foi no terceiro, no quarto dia, ele já foi mudando a cor, já foi ficando mais fraco. No último dia da viagem, falaram, mas amigo, por que você não vai comer com a gente? Você fica só aqui no quarto. Aí ele falou, não, é que eu não estou podendo gastar muito, eu comprei aqui alguns ovos, está aqui comigo. Ele falou, mas amigo, aqui é de graça. Não precisa ficar aí comendo ovo cozido, não. Aqui é de graça, todo dia. Ele sabia o direito dele? Não sabia. Por isso não exigiu. Você, como filho de Deus, tem que saber quais são os seus direitos. Está aqui, ó, na palavra de Deus. É cura? Você vai receber. É prosperidade? Você vai receber. É vida abundante? Você tem que receber, porque está aqui na palavra. Lucas, no capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo. Mateus, Marcos, Lucas. No capítulo 18, conta a parábola do juiz iníquo. Era um homem mau, um homem que não temia Deus, que não servia a Deus, e ali vinha uma senhora, ali para exigir o que era dela por direito. E diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, eis de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então nessa parábola você consegue enxergar que aquele homem não era temente, beleza. A pessoa pode até não ser temente, pode até estar no seu trabalho. Se você está na sua razão, se você está com Deus, ela vai passar a te respeitar. Ela vai passar a dar ouvido àquilo que você fala. Você vê que esse juiz, ele resistiu durante algum tempo àquela mulher. Só que ela aprendeu do dever de nunca desistir e não desfalecer. Aqui é a parábola falando de oração, mas trazendo para esse caso mesmo. Ela desistiu do que queria? Não. Então ele resistiu até algum tempo, o diabo pode até resistir durante algum tempo, só que quando você permanecer ali firme, você vai ver que a vitória vai arraiar sobre a sua vida, você vai se tornar sim, um mais que vencedor. E aqui no versículo 7 diz, e diz o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus, ele vai fazer justiça àqueles que clamarem. Se você ficar calado diante de alguma petição a Deus, Pai, eu preciso dessa resposta. Continue pedindo, continue, não pare, porque é tempo de conquistar. Você vai ver que a vitória virá sobre a sua vida. Ontem, na Santa Ceia, um trecho da música me chamou a atenção, da música da Santa Ceia, que nós aqui cantamos, que diz, mas Jesus os manda outra vez partir. Ou seja, eles já tinham tentado uma vez ali os discípulos voltando, só que não tinham peixe. Jesus falou, vai e torna de novo e lança as redes. E depois, tiveram resposta? Tiveram, porque é tempo de conquistar. O tempo de conquistar não é o tempo onde o governo está ok, onde a poupança está no azul. O tempo de conquistar é agora. O tempo de você conquistar é a partir do momento que você reconhece os seus direitos e passa a exigi-los. É até engraçado, nós estamos aqui nessa mensagem até agora falando, só que o que trouxe para mim a inspiração para trazer essa mensagem foi uma leitura um pouco diferente, foi uma leitura um pouco, talvez passou despercebido por muitos que já leram. Gostaria que você lesse comigo também. Segundo livro dos Reis, no capítulo 9. Segundo livro dos Reis, no capítulo 9. Essa foi a inspiração para essa mensagem. Eu tenho a certeza que Deus já está te abençoando. Amém? Diga bem alto, é tempo de conquistar. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, no versículo 30. Diz assim, a história é um pouco pesada, mas preste atenção no desfecho dela. E Jeú veio a Jezreel,
que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele, confirmaram. Então esses eunucos estavam lá em cima também, na torre, junto com Jezabel ali, e o Jeú, ele entra, olha para cima e vê Jezabel. Jezabel foi uma das piores rainhas, se não a pior, que a Bíblia conta, perversa, maligna. Então quando Jeú olha, ele tinha de fazer justiça, falou: quem que está comigo? Naquele momento, uns 2, 3 olharam para ele, e ele diz: lançai-a de alto a baixo, e lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. A história é um pouco pesada, jogaram aquela mulher dali para baixo, ela caiu, espatifou, e Jeú passa com o cavalo ainda por cima dela, com o carro. No verso 34, entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Era uma mulher perversa. A Bíblia conta que, se você continuar a história, vieram os cães, comeram ali, só sobrou as mãos e os pés dela. História pesada. Só que ela havia plantado para colher isso. Depois você vendo a história toda, foi uma mulher muito perversa. E ali o Jeú estava dizendo o quê? Olha, ela é filha de rei, então faça um enterro para ela. Ela merece um enterro digno. Mas por quê? Porque ela era filha de rei. Não importa o que você fez até hoje, aquilo que é seu por direito tem que se cumprir. Não estou te comparando com Jezabel, por favor, entenda. Agora, aquela mulher, por mais perversa que ela tenha sido, no momento da morte dela, aquele rei Jeú sabia que ela tinha o direito de ser enterrada junto com os reis, porque ela era filha de rei. E assim aconteceu. E o direito dela foi executado, mesmo ela nem agora estando sabendo de nada. Irmão, aquilo que é seu por direito, o diabo não pode tocar. Aquilo que é seu por direito, o homem mau não pode tocar. Você precisa aprender dia após dia a conquistar tudo aquilo que Deus coloca para você. Tem uma história também, não vai dar tempo. Mefibosete era neto de Saul. E ele estava ali vivendo, ele mesmo se julgava como um cão morto. E o Davi, ele perguntou: tem alguém ainda da parentela de Saul, de Jonas, para que eu possa usar de beneficência? Ele falou: tem ainda Mefibosete, de Lodebar. Então trouxeram aquele homem que vivia uma vida de total miséria, se assentou para comer agora na mesa do rei. Há muitos cristãos vivendo uma vida que não eram para estar vivendo, quando o rei está chamando para se assentar à mesa, quando o rei está chamando para comer juntamente na mesa. Vamos voltar para Josué, onde nós começamos. Josué capítulo 17, no versículo 17. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e os bosques cortam as suas saídas, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes, ainda que o diabo queira prevalecer contra você, você é que vai prevalecer. Agora, algo que eu achei muito interessante nessa história, é que esses homens não sabiam o direito que tinham, mas tinha uma lei para eles, com certeza. Aqui no nosso país nós temos a Constituição Federal, nenhuma lei pode ferir ela é a lei máxima do país. Lembro quando eu estava na faculdade, um professor, ele falou: gente, eu vou falar aqui para vocês qual é a lei máxima do direito. E ele dizia que nenhum cidadão pode alegar desconhecimento da lei. Eu matei, eu não sabia que podia matar. Existe isso? Não existe. Nenhum cidadão pode alegar desconhecimento da lei. Essa é a Constituição do país. Qual que é a Constituição do cristão? É a palavra de Deus. Nenhuma lei pode ferir essa. Nada que tentam dizer contra você pode ferir essa lei. Se a Constituição Federal é do país, essa daqui é do cristão. E esses homens aqui não sabiam. E eu provo para você. Deuteronômio capítulo 20, e a gente encerra a nossa mensagem. Deuteronômio, no capítulo 20. O subtítulo é As Leis da Guerra. As Leis da Guerra. O que os filhos de José estavam fazendo? Procurando guerra para conquistar a terra. Agora, olha aqui a lei.
quando saíres à peleja contra teus inimigos. Todos encontraram? Eu gostaria que todos lessem junto comigo. Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, será contigo. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus? Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.